Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e nessa videoaula falaremos sobre desmame da ventilação mecânica. Este tema será dividido em algumas partes. Hoje falaremos a parte inicial, o que é o desmame, quais são as etapas e quais são os critérios para considerar o paciente apto a iniciar o processo de desmame ventilatório. Então, se você tem dúvidas, se interessa por esse tema, não se esquece, se inscreve aqui no canal e também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, pessoal. Para começar aqui a nossa discussão, precisamos entender que o desmame, ele é considerado por muitos autores como um misto de arte e ciência, visto que existem, e veremos ao longo dessas três partes aqui de aula, que existem alguns critérios, alguns índices utilizados para predizer sucesso de desmame e extubação. Entretanto, você tem aquele paciente que possui a maior parte dos critérios positivos e, após a extubação, o paciente falha e tem que ser reintubado. Em outras situações, aquele paciente que não tem critérios absolutos e, por algum motivo, ele evolui com a autoextubação e fica muito bem fora da ventilação. Então, existe ali um misto, né, entre arte e ciência. Lembrando que o desmame é o processo de transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea. Então, estamos entendendo como tirar o paciente do ventilador mecânico e trazer esse paciente de volta para a ventilação espontânea. O desmame ele vai seguir algumas etapas. Primeiro, o tratamento da insuficiência respiratória aguda, ou o critério, o motivo que levou esse paciente à ventilação, ele já está tratado. Segundo, é aquele paciente que você tem suspeita de que o desmame já pode ser iniciado, que o desmame já é possível. Depois, a avaliação da prontidão desse paciente, se ele pode efetivamente iniciar o desmame ou não, realizar o teste de respiração espontânea e depois extubar esse paciente. Esse é o passo a passo no processo de desmame da ventilação. E quando pensar em desmame da ventilação? Quando é o início? O desmame ele é iniciado, você começa a pensar em desmame logo no momento que o paciente é colocado em ventilação mecânica invasiva. O paciente foi entubado, eu já começo a pensar em desmame. O início do desmame, ele se dá a partir da primeira tentativa de desconexão do paciente do ventilador. Então, eu começo a planejar o desmame logo quando esse paciente é entubado, mas o início efetivamente do processo se dá quando também ocorre a primeira tentativa de retirada da ventilação mecânica. E um outro termo importante é sucesso de desmame. O que é sucesso de desmame? É aquele paciente que foi estubado sem que houvesse óbito ou reintubação dentro de 7 dias, ou um período menor, caso esse paciente receba alta da UTI sem ventilação mecânica. Se isso aconteceu, estubei o paciente, esse paciente ele não foi a óbito, esse paciente não foi entubado em até 7 dias, ou recebeu alta da UTI, foi para a enfermaria, foi para o apartamento, esse paciente é considerado como sucesso do desmame. Podemos também classificar esses pacientes, classificar o tipo de desmame. Primeiro é sem desmame, é aquele paciente que não houve nenhuma tentativa de desconexão do ventilador, não houve nenhuma tentativa de realização de qualquer teste para esse paciente, pois o mesmo não apresenta condição clínica para isso. O desmame simples é aquele paciente que você consegue desconectar do ventilador mecânico, ele passa nos testes dentro de um dia. Então, todo o processo acontece em um único dia. Isso é desmame simples. Desmame difícil. O desmame difícil é aquele que o paciente ele também passa, você consegue desconectar do ventilador, só que num tempo superior a um dia e inferior a 7 dias. Aí sim,
Ele está nessa faixa de tempo, mais que um dia, menos de 7 dias, isso é considerado como desmame difícil. Já o desmame prolongado é aquele que a desconexão ela não aconteceu em até 7 dias. Então é de 7 dias em diante. Nesse momento você pode falar e também subdividir em desmame prolongado com sucesso, é aquele que acima de 7 dias, mas você consegue desconectar esse paciente do ventilador, e desmame prolongado sem sucesso. Já tem mais de 7 dias e a desconexão do ventilador mecânico não foi possível. Curtiu essa classificação? Gostou? Então, deixa aí logo o seu like também para fortalecer a nossa parceria aqui. Em relação à identificação diária para o desmame, faz-se necessária uma avaliação diária para identificar a competência do paciente para início do desmame ventilatório. Lembrem, deixar essa decisão de acordo com o julgamento clínico é um erro, isso aumenta o tempo de ventilação mecânica, por exemplo. Então, a ideia aqui é avaliar utilizando checklist, fazer um screening diário para saber se esse paciente ele já pode ou não iniciar o desmame da ventilação. E para isso, uma das estratégias é a interrupção diária da sedação. Todos os dias, a sedação é desligada para observação de como esse paciente despertará e, consequentemente, se ele é apto ou não para iniciar o desmame. Logicamente, essa interrupção da sedação só deve ocorrer em pacientes clinicamente, hemodinamicamente estáveis para tal. E quais são os critérios para desmame? Beleza, então eu já entendi que esse processo de desmame, ele é iniciado naquele paciente que tem condição para. E quais são os critérios? Primeiro, resolução ou estabilidade da condição que levou à ventilação. Falamos disso no início desse vídeo. Então, qual foi a causa que levou à ventilação? O paciente ele teve uma insuficiência respiratória por conta de uma pneumonia. A pneumonia está resolvida? Não. Então, esse paciente ele não pode iniciar o desmame. Tem que ter uma oxigenação adequada, então a relação, uma PaO2 acima de 60, saturando maior que 90, utilizando para tal uma FiO2 menor ou igual a 40% e uma PIP menor ou igual a 8. Tem que ter uma mecânica ventilatória adequada, capacidade de disparar o ventilador, então ele tem que ter drive, o paciente tem que estar respirando, uma frequência respiratória menor ou igual a 35 incursões por minuto, ele não pode estar taquipneico, estabilidade hemodinâmica, com ausência de drogas vasoativas ou uma baixa vazão dessas drogas, sem arritmias graves, sem isquemia miocárdica, nível de consciência adequado, sem sedação ou com sedação mínima, e ausência de distúrbios metabólicos graves. Estes são os critérios para desmame da ventilação mecânica. Então é isso, pessoal. Chegamos no final desse vídeo. Falamos na parte 1 sobre o início do processo de desmame da ventilação mecânica. Falamos aqui sobre a classificação, falamos aqui sobre os tipos e alguns termos importantes em relação ao desmame e os principais critérios que indicam o início do processo de desmame ventilatório. Se você gostou dessa videoaula, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, 2 vídeos por semana, falando sobre ventilação mecânica, falando sobre UTI, falando sobre pesquisa científica. Tudo isso você encontra aqui nesse canal. Então é isso, até o próximo vídeo.